que é um bate-papo. É fim de gravação de vídeos. Sabe, quando criei esse canal aqui, eu achei, e muitas vezes a gente comete esse erro, que desse lado aí vocês compreenderiam logo o jogo, né? A dica. Aquela chave que você enfia naquela fechadura e finalmente ela gira e a porta se abre. O mundo todo se revela. Mas não tem sido assim. E não vou dizer para você que eu sou culpado ou vocês são culpados. É que os condicionamentos já são tão antigos que estão correndo nas nossas veias. E às vezes você, para fazer qualquer modificação, precisaria entender isso. Precisaria colocar luz sobre isso, dar um foco sobre isso. Então eu passei, de certa forma, minha forma de conversar com vocês mudou um pouco. Eu estou abrindo cursos e eu espero que vocês gostem. Cursos que realmente lida com o adulto, lida com aquele que quer mudar, dá meio que um norte. Porque eu também estou nessa caminhada, eu também sou fruto desses ensinamentos, desses condicionamentos. Eu escutei muita coisa dos meus antepassados, escutei muitas coisas dos professores, e não é essa coisa de dar, né, de escola politizada, não é disso que eu estou falando. É que eles também vêm com uma carga de conhecimento e de ensinamentos. Aquilo mescla. E a gente, por mais independente que seja eu pego o que me convém, ainda estou pegando de coisas viciadas, de coisas antigas que ainda estão perpetuando na sociedade atual do século XXI. Então não é que vocês estejam adormecidos. Sim, muitos não vão entender. E há que se respeitar isso, porque é a mesma coisa. Tá? Eu não estou falando de mim, eu estou falando de uma circunstância. Você apresenta uma raiz quadrada para uma criança que está na creche mexendo com massinha, ela não vai entender. Não existe no universo dela, que ainda é muito pequeno, muito restrito, esse conhecimento. Então pode ser que muitas pessoas que passem pelos meus canais, os meus canais, assistam alguns dos meus vídeos e digam assim, não entendi nada, e segue em frente. E está tudo bem. Como pode acontecer de a pessoa não entender e enviar um e-mail e dizer assim, olha, eu não entendi nada, e ali vai, aí eu compreendo que ele ainda não pode entender aquilo, mas pode entender de uma outra maneira. Não é que se deixe de falar, se diga, ele não está pronto. Porque quem vai dizer se está pronto ou não é você desse lado. Então eu solto sim esses conhecimentos e eu não coloco, eu vou falar apenas com uma classe daqui para cá, porque daqui para cá não pode entender. Porque por incrível que pareça, os e-mails que eu recebo são da classe daqui para baixo. Porque elas estão tentando compreender realmente o que acontece com a vida delas. Por que não progride, por que não anda, porque, né? Essas coisas, como eu também estou tentando fazer. Eu não tenho a fórmula certa para mim, nem tenho a fórmula certa para vocês. O que eu posso dizer é, olha, eu já vi acontecer isso assim, já vi acontecer aquilo assado, já vi. Passo o meu conhecimento como outros passam os seus conhecimentos. É isso que tem que ficar claro para vocês. O conhecimento, ele não é estratificado. Alguém tem um determinado conhecimento. Aí passa para outro que tem um determinado conhecimento. E vai passando. Aquilo forma um elo. É assim que a sociedade se transforma. É assim que as coisas que antes eram tão valorizadas, hoje em dia,
perdeu o seu valor, perdeu o seu interesse, porque coisas mais interessantes ocuparam o lugar. E se não foram as coisas interessantes, seremos sempre nós a fazer essa transformação. Mas uma coisa permaneceu. Eu abri os canais para conversar sobre o medo. Quem for lá nos meus primeiros vídeos vai ver eu falar exatamente o quanto isso é nocivo. Existe o medo do instinto que diz para você: não vá ali, tem perigo ali, porque você recebe uma determinada energia que você sente, as energias se conversam o tempo todo. A mente não, mas as energias que compõem esse corpo aqui, e eu agora, fazendo neurociência, estou compreendendo ainda mais como esse corpo aqui se organiza e como ele interage com outro corpo que se organiza. Eu sei que a coisa não passa tanto pela mente. Tem uma usina aqui funcionando independente da mente. Então, crianças, o medo que eu falo é o medo implantado. É esse medo que a gente vai limpando conforme, vai nascendo, a gente vai morrendo, outros vão nascendo, vai limpando isso da memória genética. E a gente vai lidando melhor com alguns problemas. E se não formos egoístas, passamos isso para o nosso semelhante. Ó, essa dor de barriga já aconteceu comigo, eu tomei isso e melhorou. Você já viu se não foi tal coisa que você comeu? Você já não viu se você tem intolerância a essa tal coisa? É esse conhecimento que vai passando e fica no instinto. Uma vez eu ainda estava construindo no sítio junto com meu ex-marido e um arrepio, uma coisa, um calafrio pela minha espinha subiu. Eu estava conversando com ele e a minha mente estava focada nele, na conversa com ele. Mas o meu instinto me alertou, cuidado. E eu olhei para os lados, não vi, ele também olhou e não viu, e de repente a vista dele foi para o chão e ele viu a cobra lá. Nem eu nem ele, pessoas da cidade, estávamos acostumados com cobra. A gente vê cobra em documentário, ou se eu for no zoológico, eu vou ver cobra. Mas ali, diante de mim, e a coisa que eu sou muito de prestar atenção nas coisas, eu olhei assim, gente, o meu instinto é que me avisou. Eu nunca tinha estado diante de uma cobra, mas o instinto dos antepassados, que já morreram de picadas de cobra, que já perderam membros por causa de picada de cobra, gritou dentro de mim. Então não é desse medo que eu estou falando. O medo que eu estou falando para vocês é esse medo incutido, é o medo do bicho-papão. Porque, na verdade, o bicho-papão não existe, mas quando eles incutem em vocês medo do inferno, medo de comunista, medo de homossexual, medo de mulher independente, tudo isso é veneno puro, não serve para nada, a não ser para manipulação. Então, eu continuo batendo na tecla do trabalho medo dentro de vocês, porque o medo aprisiona. O medo coloca vocês embaixo dos pés de outros. E esses outros, vocês hoje em dia estão vendo aí. Esses trilhardários. Estão vendo aí. Mas essa humanidade está caminhando para uma humanidade que não precisa mais de deuses. Não precisa mais adorar aos outros, a não ser a si mesmo de uma forma saudável. Então trabalhem o medo, tá, crianças? Porque o medo impede até de ouvir o outro falar. Porque quando começa a falar, há uma resistência lá do bicho-papão. Não, esse aqui é o bicho-papão, é o velho do saco, é a velha do saco que vai me levar. E você se fecha. Fecha não.